E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Dobremos nossos joelhos e nos mantemos por devoção e oração. Podem tomar as vossas assentos. Tudo nessa vida sabemos que tem um valor. Nada é de graça. Em Marcos 8, 35 e 36 fala assim: e encontramos as palavras de Jesus, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que dará a ele em recompensa por sua alma? Jesus conta a história do homem de nome sorte. Tudo quanto punha a mão ele prosperava. E o que adianta você ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida eterna, perder a sua alma? A Bíblia diz que o valor de uma alma é tão elevado que todas as fortunas da terra juntas não seriam suficientes para comprar. Mas a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não venha a morrer. Irmão, você sabe o valor de uma alma? Sabe quanto custa a alma? Vamos saber agora para nossa palavra.
vida do nosso Mestre. Ele pagou o preço de cada um de nós. E você sabe por que Ele nos ama? Quem é que sabe por que Jesus nos ama? Porque Ele é amor. Porque Deus é amor. Ele nos ama porque Ele está repleto de um amor infinito e santo, puro e indescritível. Somos importantes para Deus, cada um de nós. Não por causa do nosso currículo profissional, do que a gente é, do que a gente conquistou aqui na terra, mas por sermos seus filhos. Ele ama todos nós. E como pode me amar Deus? Se eu sou falho, se eu sou pecador, se eu fujo da tua presença, como podes me amar assim? Devemos ter sempre em mente esse pedido: Senhor, me leva para casa. Irmã, enquanto a irmã canta, eu peço que o Diego recuda a oferta, por gentileza. Boa noite a todos.
assim: eu quero voltar. E para voltar para o Senhor, você sabe qual é o caminho? Sabe qual o caminho seguir? Você está caminhando para a volta de Jesus. Tem um caminho estreito, mais difícil, e o caminho mais rápido, que é o mais fácil. Mas tudo que vem fácil, vai fácil e sempre nos leva à perdição. E o caminho estreito, se manter firme, nos leva aos céus. Vamos conhecer agora a palavra de hoje. Qual caminho seguir? Com o nosso irmão Edson Amaral. Boa noite a todos. Eu fiquei muito feliz quando recebi o convite. Essa é a minha primeira vez ministrando a palavra na comunidade 18. E quando a irmã Joelma me fez um convite, ela fez um convite de forma imperativa, né, irmã Joelma? Ela disse: ela mandou mensagem passada, disse: você no dia 21 vai fazer plataforma para o Paulo e no 22 você prega. E ela nem perguntou se você queria. Mas muito obrigado pela oportunidade. Espero que essa mensagem de hoje traga algum aprendizado para a gente, que nós possamos de alguma forma evoluir espiritualmente com essas mensagens de hoje. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 10 e versículo de número 25. Eu peço a vocês que me acompanhem na leitura. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo, lhe roubaram e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de lá. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de lá. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou de perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. E, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e tratou-o. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Perguntou Jesus. Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então ele disse: vai e procede tu de igual modo.
Meus queridos, eu quero destrinchar com vocês esse capítulo dessa história. Eu quero destacar dois pontos aqui importantes sobre o intérprete da lei. O primeiro ponto diz que o intérprete da lei ele era um estudioso da Torá. A Torá era uma parte da Bíblia judaica. Então, portanto, para se obter um título de doutor da lei, era necessário conhecer as Escrituras. Era necessário também conhecer as profecias. E também se era necessário praticar. O segundo ponto que eu quero ressaltar sobre esse intérprete da lei é sobre o objetivo com essa pergunta para Jesus. Ele queria pôr Jesus à prova. E agora Jesus responde ao intérprete da lei devolvendo uma pergunta. Ele diz: o que é que está escrito na lei? Como você interpreta? E ele responde no versículo 27, dizendo que teria que amar o próximo como a ti mesmo. E Jesus tenta sair daquela situação e diz: olha, você respondeu bem. Você respondeu da forma correta. Mas não satisfeito com a resposta de Jesus, aquele intérprete da lei, ele ainda vai mais. No versículo 29, diz que aquele intérprete da lei ele queria justificar-se para Jesus. Quando ele disse que queria justificar-se para Jesus, ele queria insinuar que através dos atos dele, ele merecia uma entrada no céu. Nós já sabemos que o cumprimento da lei sem o amor, apenas pela aparência, que serve? De nada serve. E diante dessa segunda pergunta que o intérprete da lei fez para Jesus, de quem é o meu próximo, isso até parece uma pergunta simples, né? Se eu perguntar para vocês hoje quem é o nosso próximo, acho que até uma criança da ESI saberia responder. Olha, o nosso próximo pode ser o meu vizinho. O nosso próximo pode ser um familiar meu. O nosso próximo pode ser o meu irmão. Ou o nosso próximo pode ser o meu amigo, ou o meu pai, ou minha mãe. Mas naquela época, no contexto daquela época, essa pergunta era um pouco mais delicada. A visão dos judeus sobre o nosso próximo era um pouco mais restrita. Para os judeus, o seu próximo seria aqueles companheiros judeus. Ou seja, seriam os próprios judeus. Mas não qualquer judeu. Ele teria que ser um judeu justo. Ou seja, ele teria que estar no mesmo nível dos outros judeus. Ele teria que se destacar entre os homens e pelo menos aparentar ser justo. Quanto às pessoas da classe baixa, e quanto a isso eu me refiro às outras nações, as pessoas da vizinhança, sobretudo os samaritanos, eles não eram vistos como os próximos dos judeus. Pelo contrário, os judeus eles tinham um preconceito com os samaritanos. E sabe por que esse preconceito? Porque desde a época lá atrás, os samaritanos, eles sofreram, ou melhor, eles eram um povo híbrido. Você pode também usar o termo miscigenação. Lá atrás, quando o povo de Israel foi dividido em duas partes, em Reino do Norte e Reino do Sul, o Reino do Norte ele entrou em guerra. Ele acabou perdendo
para a Síria. E agora, esse povo, esse reino do norte de Israel, eles são levados cativos para a Síria. E a capital da Síria era o quê? Samaria. E lá vivia o povo samaritano. E sabe qual que era a estratégia que os samaritanos usavam para enfraquecer um povo? Essa estratégia de Satanás hoje até hoje. Você quer perder a sua identidade como cristão? É bem simples. Comece a andar com pessoas que não são cristãs. Você quer perder a sua identidade como cristão? Ande em rodinhas de pessoas que não vão lhe acrescentar nada. A seguinte frase vai ser muito fácil de ouvir: nossa, você é crente? Nem parece. Quando você se mistura com pessoas que não têm nada a acrescentar, como aconteceu lá atrás com o povo judeu que foi cativo, Samaria tinha a estratégia de misturar os povos. Então, quando se misturavam os povos, nesse processo, nessa mistura de raças, eram se esquecidos ali. Era se esquecida ali a sua religião, era apagada a sua cultura, era apagada os seus costumes, e assim o povo perdia totalmente a sua identidade cristã. E agora esse povo judeu de Samaria, metade judeu e metade samaritano, metade outro povo, eles não eram aceitos pelos judeus de Israel. E existe uma lei de Moisés, que essa lei dizia que era proibido os judeus se misturarem com outros povos. E isso aconteceu em Samaria. E agora os judeus, após isso, começaram a olhar preconceituosamente para com os samaritanos. Perceba que no último versículo desse capítulo, no versículo 27, quando Jesus pergunta ao intérprete da lei quem era o próximo do homem que foi assaltado, o intérprete da lei responde da seguinte maneira: o que usou de misericórdia. Vocês perceberam isso? Ele não responde o bom samaritano, como Jesus tinha colocado na parábola. Ou ele não responde o samaritano. Ele responde o que usou de misericórdia. Perceberam o tamanho do preconceito que eles tinham? E agora Jesus, para responder aquele intérprete da lei, ele começa a contar uma parábola. No versículo 30, diz o seguinte: Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair na mão dos salteadores. Meus queridos, eu quero ressaltar aqui para vocês que todas as palavras ditas por Jesus nessa parábola, elas foram bem escolhidas. Elas foram propositalmente muito bem selecionadas. Essa Jericó, referida por Jesus, ela era a Jericó do Novo Testamento. Já era uma Jericó que havia sido derrubada na época de Josué. Uma Jericó já reconstruída. Ela ficava a cerca de mais ou menos 25 quilômetros de Jerusalém. Novamente repito, Jerusalém, as palavras de Jesus elas foram muito bem escolhidas. Jerusalém, ela ficava geograficamente a 1000 metros de altitude acima de Jericó. Então Jericó era aqui e Jerusalém era aqui. E por isso Jesus usou a palavra descia. E agora, Jericó, já reconstruída, ela era um ponto de referência para os marcadores. E facilmente existia esse intercâmbio entre Jerusalém e Jericó, Jericó e Jerusalém. Só que no meio desse caminho existiam alguns pontos mais isolados, digamos assim. E era aí que esses salteadores agiam, que esses ladrões agiam. Eles normalmente assaltavam mercadores ou pessoas que trabalhavam. E nesse caso, uma pessoa foi assaltada. No versículo 31, diz que um homem foi assaltado e ficou semi-morto. E casualmente, quem passava por ali?
Samaritano. sacerdote. O sacerdote. Entendeu? Quem que era o sacerdote? Doutor da lei, é um homem religioso. O sacerdote ele era simplesmente o representante de Cristo na terra. Ele viu que o homem estava caído. E em vez de ele dar ajudar, ele passou de lado. Talvez na cabeça daquele sacerdote ele achasse que para aquele homem já não havia mais solução. Talvez para aquele sacerdote ele olhou o estado daquele rapaz e disse: olha, mesmo que eu ajude, ele vai ter que falecer. Existia uma lei naquela época, que essa lei envolvia os sacerdotes, os fariseus e os levitas. Essa lei ela tinha a ver com a contaminação dos rituais de limpeza. Essa lei ela dizia que você não tinha permissão para tocar em um cadáver. E caso você viesse a tocar em um cadáver, você tinha que passar por todos os rituais de limpeza. Então, vendo aquele rapaz lá no chão, o sacerdote ele preferiu não se envolver. Talvez ele não quisesse interromper o curso normal das suas atividades sacerdotais. Talvez ele pensasse que aquele homem não valia passar um tempo purificando-se. E ele não quis ajudar o necessitado. No versículo 32, conta que da mesma forma passava por ali o levita. Os levitas eles eram responsáveis por ministrar a vida espiritual de Israel. Os levitas eles eram responsáveis por cuidar e manter o templo. E inclusive só podia ser sacerdote quem fosse da tribo de Levi. E agora, da mesma forma, esse levita também passa por longe. Talvez assim como sacerdote ele imaginasse que o rapaz não sobrevivesse. E também não quis perder o seu tempo. De grosso modo, eu interpreto que o sacerdote não quis ajudar por pura preguiça. No versículo 33, a parábola narra que o samaritano havia passado por ali, estava passando por ali mesmo. E esse samaritano ele compadeceu-se dele, aplicou o vinho e óleo e colocou sobre o seu animal. E o levou até uma hospedaria e ali tratou daquele rapaz. E o samaritano deixou tudo de lado, deixou todas as suas prioridades e ajudou aquele rapaz. E disse mais: olha, no que mais você gastar, eu pagarei. Meus queridos, eu quero pular uma parte da história e ir direto para o significado. Eu quero falar para vocês o que Jesus quis contar com essa palavra. Eu falei para vocês que nada referido por Jesus, nada dito por Jesus, que cada palavra dita por Jesus foi por mero acaso. Cada palavra dita ela tinha um significado. Se você ainda não entendeu o significado dessa parábola, ela é simples. Jesus estava contando para aquele intérprete da lei a história da humanidade. Meus queridos, no início do meu sermão eu me referi a Jerusalém como lugar de bênção. Algumas cidades elas recebem alguns estereótipos. Como por exemplo, se pensarmos no Rio de Janeiro, nós pensamos em duas coisas. Adriano? Pensamos em uma cidade absolutamente turística, e aí podemos relacionar o Corcovado, Cristo Redentor, ou o Pão de Açúcar, ou podemos pensar também o Rio de Janeiro como uma cidade bastante violenta. Se pensarmos em Brasília, por exemplo, podemos relacionar a política. Se pensarmos em uma cidade do Sul, podemos relacionar a frio, uma cidade do Nordeste a calor, e assim vice-versa. Naquela época, Jerusalém recebeu o estereótipo de lugar de bênção. Em Mateus 5,34 diz que Jesus falou o seguinte: não jure por Jerusalém, porque ela é a cidade do grande rei. Já Jericó, por outro lado, Jericó era tido como um lugar de maldição. Lá em Josué 6,26 diz o seguinte: maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir a cidade de Jericó.
seu primogênito lançará os alicerces da sua cidade, a custa do seu filho mais novo porá as portas da sua cidade. Essa foi a palavra que Deus havia dado a Josué. E adivinha o que aconteceu com o rapaz que reconstruiu Jericó? Perdeu seu filho mais velho e seu filho mais novo. Então percebemos aqui nessa história a seguinte, eu queria destacar para vocês a seguinte palavra. No verso 31 diz o seguinte: casualmente descia um sacerdote. Perceberam? Lembram o que eu falei? Jerusalém ficava em uma altitude 1000 metros acima e Jericó um pouco abaixo. Então descia de Jerusalém para Jericó. No versículo 32 diz que semelhantemente também descia quem? Um levita. Meus queridos, o que eu quero dizer com descia é que isso não significa apenas uma simples viagem. Com a palavra descia, eu quero dizer que isso significa uma decadência espiritual. Ambos estavam saindo de um lugar de bênção para um lugar de maldição. E Jesus conta mais nessa história que um homem ele foi roubado. E quanto a isso ele refere-se a nós. A Bíblia fala que o diabo ele vem para roubar, matar e destruir. E sabe o que acontece quando nós abandonamos a Deus? Nós perdemos uma vez. Nós ficamos meio mortos. Nós não conseguimos nos ajudar. Simplesmente porque saímos de um lugar de bênção para um lugar de maldição. Sabe por que o levita e o sacerdote eles não ajudaram? Porque ambos desciam pelo mesmo caminho. Ambos estavam na mesma condição. No versículo 33, quando refere-se ao samaritano, a Bíblia não fala que o samaritano descia de viagem. Vocês querem conferir comigo? Certo samaritano que seguia o seu caminho. Perceberam? Ou ele fazia o caminho contrário, ele cruzava aquela estrada, mas ele não descia. E agora, Jesus ele se insere nessa história como um samaritano. E sabe por que Jesus se insere na história como um samaritano? Porque ele veio justamente para isso, para tirar o homem de um lugar de maldição e levar para um lugar de bênção. Quando fala que Jesus, ou melhor, quando fala que o samaritano aplicou ali o vinho e o óleo, essas duas figuras elas representam regeneração. O vinho ele significa o sangue de Jesus. O óleo ele significa a ação do Espírito Santo no lavar da regeneração. Meus queridos, quando Jesus se introduz na história como samaritano, ele queria dizer que ele seria rejeitado pelo seu próprio povo. João 1:11 diz o quê? Vim para os que eram meus e esses não me receberam. Me rejeitaram. Mas todos aqueles os quantos receberam a Jesus, esses sim puderam ser chamados de filhos. Meus queridos, no versículo 36, Jesus fez uma pergunta. Qual é o seu próximo? Jesus pergunta: o que temos feito pelo nosso próximo? Jesus pergunta: o que temos feito a respeito daquelas almas que infelizmente se distanciaram de Jerusalém? O que temos feito a respeito daquelas almas que fizeram esse caminho de declínio rumo a Jericó e caíram nas mãos do inimigo?
fé que se manifesta em gestos concretos de compaixão, em gestos concretos de solidariedade. Porque não basta saber como agir, é preciso que você haja. É preciso que você ajude aqueles que estão caídos. É preciso que você socorra aqueles que foram feridos. É preciso que você ajude aqueles que estão marginalizados, aqueles que estão escravizados por seus vícios, aqueles que já não têm forças para lutar. Jesus disse que eles também são preciosos. E Ele pagou um alto preço por eles. Eu gostaria de encerrar essa mensagem fazendo uma outra pergunta. E essa pergunta agora é uma pergunta um pouco mais direta. Que caminho você tem trilhado? Quais escolhas você tem feito? A que finalidade você tem empregado o seu tempo? Meus queridos, não adianta sermos intérpretes da lei se o nosso coração ele não estiver ligado, se o nosso coração ele não estiver conectado com Jesus. Não é suficiente nós colocarmos roupas bonitas para virmos à igreja e chegar aqui e cantar, e pregar, e tocar, e orar, mas se o meu coração ele não estiver conectado, se não estiver ligado a Jesus verdadeiramente, de nada disso adianta. Se eu não estiver dando um passo em direção a Jerusalém, não adianta. Por vezes os nossos vícios, os nossos pecados, por vezes as nossas fraquezas tornam os nossos esforços insuficientes. E aí que entra o bom samaritano. Meus queridos, eu quero encerrar dizendo que hoje Jesus convida você a ser lavado e revestido pelo sangue do Cordeiro e ungido pelo óleo do Espírito Santo. Amém. Hoje Ele o convida a sair desse lugar de maldição espiritual que talvez você possa se encontrar hoje, e Ele convida você a ir até um lugar de bênçãos. E sabe por quê? Porque assim como Ele parou para ajudar aquele homem que foi roubado, assim como Ele parou para ajudar aquele cego que clamava o seu nome, assim como Ele parou para ajudar aquela mulher no fluxo de sangue, assim como Ele parou para ouvir o pedido daquele ladrão na cruz, no seu último momento, Ele também para te socorrer hoje, seja lá qual for o seu estado. E sabe por quê? Porque você é amado. Porque Ele morreu por você na cruz. E se você fosse o último ou o único pecador desse mundo, Ele morreria por você na cruz. E hoje Ele faz um único pedido para você: volte verdadeiramente para Cristo, e Ele o receberá de braços abertos nessa Jerusalém de bênçãos. Amém? Amém. Não